história que eu vou compartilhar com você é uma das histórias que eu mais gosto. Ela tem algumas versões e talvez você já tenha ouvido alguma delas. Essa versão eu ouvi do meu professor de storytelling, Roy Galore, de um momento da vida dele muito vulnerável, muito desafiador. Essa história, toda vez que eu ouço ela ou que eu conto ela, ela me nutre, me acalenta, é como se ela me centrasse, me inspirasse, me trouxesse força. E é exatamente isso que eu gostaria que você experimentasse ao final desta contação. Vamos lá então? O nome da história é O Anel de Salomão. Era uma vez, na grande cidade de Jerusalém, existia este grande rei. Ele era muito poderoso, tinha muitos serventes e muitos escravos. Ele era muito rico, era dono de ouro, prata, pedras preciosas e dizem que ele era o mais sábio de todo o mundo. Você já deve ter ouvido falar dele, Rei Salomão. Rei Salomão tinha um servo que lhe servia fielmente desde quando ele era um garoto. Este homem mais velho, um tanto quanto calado, se chamava Benaia. Benaia gostava de se gabar de uma única coisa, sempre a mesma coisa, quando às vezes estava na companhia de alguns amigos ou dos guardas do palácio, de que ele nunca havia falhado com nenhum pedido do seu rei. Verifiquem os registros, eu nunca falhei, dizia ele. E foi justamente essa gabação que chegou aos ouvidos do rei um dia, enquanto estava na varanda do seu palácio. E o rei pensou, isso não é bom. Eu preciso ensinar mais humildade para esse meu servo. E assim, convocou Benaia para o palácio. Quando Benaia chegou, o rei perguntou, Benaia, é verdade que você nunca falhou com nenhum pedido que lhe fiz? E Benaia lhe respondeu, sim, meu senhor, sim, é verdade, verifique os registros, eu nunca falhei. Eu conheço os registros, Benaia. E é por isso que eu quero lhe pedir que me tragam um anel especial. É um anel que faz pessoas tristes felizes e pessoas felizes tristes. Você tem até o festival de Sucote para trazê-lo para mim daqui a 6 meses. Você está dispensado. E Benaia saiu do salão respondendo, sim, meu senhor, sim, eu conseguirei tal anel para o senhor, sem perceber que quando as portas se fecharam, todos riam e faziam graça dele, porque sabiam que tal anel não existia. Era apenas uma lição que o rei gostaria de lhe dar. Assim, Benaia procurou em toda Jerusalém por ferreiros, ourives e pessoas que trabalhassem com esse tipo de material, lhe perguntando se eles conheciam esse anel mágico. E eles lhe diziam que não, que tal anel não existia. E Benaia respondia, sim, esse anel existe sim, o meu rei, o rei Salomão, ele pediu para mim tal anel, esse anel existe. E eles balançavam a cabeça e chacoalhavam os ombros, achando graça daquele pedido inusitado de Benaia. Com o tempo, Benaia percebeu que não encontraria o anel em Jerusalém e decidiu viajar para o sul, para Beersheba, ponto de encontro das caravanas da época. Lá, sentado ao redor da fogueira junto com as outras comitivas que fumavam ópio e queimavam especiarias e incensos no ar, ele perguntava se alguém havia encontrado ou conhecia um anel que fazia pessoas tristes felizes e pessoas felizes tristes. E os comerciantes tiravam de seus bolsos anéis magníficos e falavam coisas como, eu faria um excelente preço desse maravilhoso anel para você, Benaia. Mas Benaia sabia que aquele não era um anel do seu rei. Decidiu então ir para Jafa, a cidade portuária do país, perguntar aos capitães dos navios que lá atracavam se em suas viagens eles poderiam procurar por tal anel. Mas todos voltavam com a mesma resposta, que não haviam encontrado tal anel.
Na noite anterior ao festival de Sukkot, Benaia se virava de um lado para o outro em sua cama sem conseguir dormir. Ele estava triste e desalentado. Levantou, foi até a janela, afastou a cortina, viu que era noite lá fora e que chovia. Calçou seus sapatos e saiu para andar a esmo pela cidade. Deixou que seus pés o levassem. Andou até chegar num ponto da cidade que ele nunca havia estado antes. Ao olhar ao redor, viu que as casas eram velhas e desgastadas, que a roupa das pessoas eram maltrapilhas. À sua frente havia um garoto sentado em um tapete muito gasto, vendendo pulseiras, brincos, joias de latão, este material que pobre costuma usar. Como um último fio de esperança, resolve perguntar para o garoto: Garoto, você por acaso conhece um anel mágico que transforma pessoas tristes em felizes e pessoas felizes em tristes? E o garoto olha para Benaia e responde: Pelas suas roupas, vejo que você é alguém muito importante. Olhe para mim. Olhe para este local. Por acaso nos parecemos com pessoas que sabem alguma coisa de mágica? Não, meu senhor. Não conheço tal anel. E assim, Benaia agradece e, ombros caídos, se vira para voltar para o palácio. O vô do garoto, que observava em intercorrência a conversa entre eles atrás de uma árvore, resolveu ir atrás de Benaia e o chamou: Senhor, eu conheço tal anel. Benaia não conseguiu acreditar na sua sorte. O senhor conhece? Já ouviu falar de tal anel? E o velho foi até a banca do seu neto, se agachou para pegar um anel de latão muito simples, tirou do seu bolso um canivete e escreveu 3 letras no anel. E entregou o anel para Benaia. Quando Benaia leu o que estava escrito no anel, ele começou a rir. E ele ria, e ele gargalhava, ele falava: velho, o senhor é um gênio, pegue o meu dinheiro, toma, eu voltarei com mais, eu voltarei com mais. E se virou para voltar ao palácio, onde o festival já corria solto há muito tempo, o mais rápido que suas pernas conseguiram. O rei Salomão, sentado no seu trono, segurando uma taça de vinho, os músicos tocando, as pessoas dançando e comendo, viu Benaia entrar no salão e decidiu não torturá-lo por muito tempo. Benaia, conseguiu achar o que lhe pedi? E para sua surpresa, Benaia disse que: sim, meu senhor, sim, eu encontrei. Abra um caminho, abra um caminho. E quando Benaia se apresentou na frente do rei, este estendeu sua mão com a palma virada para cima, onde Benaia colocou o anel. Quando o rei Salomão leu o que estava escrito dentro do anel, o sorriso que estava em seus lábios sumiu. O seu semblante feliz, de repente, se entristeceu. Ele parecia preocupado, pois a mágica do anel já estava fazendo seu efeito. No anel, 3 letras em hebraico: Gimel, Zain, Yod. 3 letras que significam: isso também passará. Isso também mudará. E ele percebeu que aquilo seria um alento muito grande para quem estava passando por um momento de dificuldade, ao mesmo tempo que seria uma grande lição de humildade para quem vivesse na grande felicidade e olhou ao redor e todo aquele riso, aquela comida, aquela dança, de repente, deixou de fazer sentido para ele. Ele pegou o seu livro, tirou seu anel de rubi e deu em troca para Benaia por esse simples anel de latão. Dizem que a sabedoria do rei Salomão vinha dos ensinamentos desse anel e de toda aquela riqueza, aquele ouro, aquele palácio
que um dia existiu, hoje nada mais é do que areia no deserto. Nada restou, a não ser uma história para ser compartilhada.